Gente, antes de eu começar, deixa eu me apresentar, né? Eu tô chegando aqui, tô chegando na casa de vocês, da onde que eu vim, né? O que eu tô fazendo aqui? Meu nome é Guilherme, tem gente que me conhece como Guilherme K2, isso é um apelido, tá? Depois, em outro momento, eu posso contar para vocês de onde que vem. E eu tenho um trabalho de formação de leigos na internet chamado Santa Carona. Nós temos uma página no Instagram, um canal no YouTube e nós estamos há 11 anos formando leigos. Nós somos uma escola de formação católica para gente que tem que trabalhar, tem chefe chato, tem que cuidar de menino que grita de madrugada, né, e que não quer ser padre, né? Às vezes a gente fica pensando que para estudar tem que ser padre, tem que fazer teologia. E não, tem a formação certa para o leigo do jeito que a igreja quer que aconteça. Então, foi por conta disso que fui chamado. Já tem um tempo já que nós trabalhamos com esse apostolado e hoje, além disso, nós temos também um trabalho de acompanhar os missionários digitais do Brasil. São as pessoas que evangelizam pela internet. Quem acompanha algum missionário digital, algum católico no Instagram, levanta a mão para poder saber. Pois é, o nosso trabalho lá no Santa Carona é acompanhar esses missionários digitais. A gente faz esse acompanhamento junto com o Vaticano. Já tem 3 anos que a gente trabalha com eles. E hoje eu quero conversar com vocês. Vão ser 4 dias de conversa. Nós vamos passar limpo, basicamente, a doutrina que tem na cabeça de cada um. Vamos tentar ver se a gente pega ali e faz uma faxina geral, né? Então, passar para vocês o que a gente vai ver. Já indico para você, se você tiver papel e caneta, essa é um momento para você poder pegar, tá? Não será uma pregação, tá? Vão ser 4 formações, vão ser 4 aulas. Então é a hora da gente deixar a cabeça assim, ó, saindo fumacinha. E se eu conseguir fazer vocês perderem um sono, eu tô feito na vida. Né? Vocês chegarem em casa e pensar, meu Deus do céu, o que é que está acontecendo naquela igreja? Então podem ficar à vontade. Você que tem interesse de anotar também, tá? Porque tem gente que não gosta, igual eu. Eu, por exemplo, não gosto de ficar anotando, pode ficar à vontade. Tá bom? Então, o que nós vamos ver nesses 4 dias? Vou repassar aqui com vocês, antes da gente começar, para você poder se orientar, tá? No começo, que é hoje, nós vamos falar sobre a importância espiritual da vida, passar os principais assuntos que todo católico precisa saber. Então nós vamos pegar, vão ser 2 aulas, que vão ser amanhã e depois de amanhã, para a gente pegar todo o conteúdo que um leigo tem que conhecer para ser um bom católico. Guilherme, mas não era para ser um bom catequista? Não tem diferença. Porque tudo que um católico precisa saber é aquilo que um catequista deve dominar. Então nós vamos fazer isso nas 2 próximas aulas, amanhã e depois de amanhã. E no último dia, no 4º dia, na sexta-feira, nós vamos passar sobre como catequizar do jeito que a igreja manda. Não sei se vocês sabem, existe um documento da Santa Sé chamado Diretório Geral para Catequese, que explica como que o Vaticano espera que as pessoas catequizem ao redor do mundo. Então nós vamos pegar esse documento e eu vou destrinchar eles com vocês, explicando como fazer e casos bem concretos. Além das aulas, eu vou deixar um momento no final para perguntas, tá? Então, se você tiver uma dúvida muito específica, se quiser fazer, pode ficar à vontade, tá? Quiser anotar para fazer no final. Se for uma pergunta que precisa ser tirada na hora, senão você não consegue entender a aula, pode levantar a mão que a gente vai conversando aqui e vai sanando essas dúvidas. Tudo bem? Vocês entenderam? Vamos fazer um combinado aqui. Quando eu fizer uma pergunta, vocês respondem para eu saber se vocês estão vivos, tá bom, gente? Vocês estão bem? Entenderam bem? Sim. Fenomenal. Eu sei que vocês estão olhando assim, né? Mas vai que vocês morreram, eu não estou sabendo, né? Vocês ficam assim e tal. Jesus amado. Além disso, né? Aí eu já deixo o convite aqui para vocês. Nós vamos ter também um encontro no sábado, né, padre? Nós vamos ter um encontro no sábado. Fica o convite para todos vocês aí. Aí vai ser aberto para todo mundo e vai ser um momento bem interessante. Tá joia? Podemos começar? Sim. Gente, antes de começar, eu acho que seria importante eu tratar do assunto de hoje, começando pela minha experiência pessoal, né? Pela minha vida, para vocês verem como que a vida intelectual pode interferir na vida de fé de vocês. Por quê? Quando eu entrei na igreja, eu não nasci católico, tá? Eu nasci em casa católica, eu participei dos sacramentos, mas a minha família era uma família de católicos de IBGE. Vocês sabem o que significa isso, né? Daquele pessoal que vai na missa ali no Natal, vai ali na Páscoa, quando morre um parente,
né? E se perguntar lá, sou católico, mas não frequenta nada, né? E eu cresci nessa casa. Então, para mim, ir na missa era uma coisa assim, né? Que você vai quando você quer, ou então quando você sente no coração, então quando você está com problema, né? É igual um hospital, né? Você vai no hospital toda semana? Não, graças a Deus, né? Então eu pensava que o hospital, a igreja era do mesmo jeito, só ia quando eu precisava de algum serviço religioso, seja lá o que isso signifique. Então eu vivi mais ou menos os primeiros 14 anos da minha vida desse jeito, só que aconteceu uma coisa. Os meus pais são separados e eu ia visitar o meu pai com frequência. E meu pai, ele era bem bagunceiro, assim, sabe? O que ele era? Ele trabalhava com tuning de carros, rebaixar carro, neon, sonzão, sabe? Sabe aqueles paredão de caminhonete que levanta assim? Ele fazia aquelas carrocerias. E ele era bom no negócio. O negócio era... Então meu pai tirava racha em Brasília. Só que em algum momento da vida do meu pai, ele encontrou Jesus. E aí ele encontrou Jesus. Meu pai virou evangélico, batista, e quando eu fui visitar ele, meu pai estava falando de Jesus. Eu falei, gente, o que está acontecendo aqui, né? Meu Deus, do nada, meu pai começou a falar de Jesus. Só que o meu pai não falava de Jesus igual eu estava acostumado a ouvir. Porque o que eu estava acostumado a ouvir? O pessoal virava para mim e falava assim, você tem que ir para a igreja, tem que participar da missa. Aí eu passava lá na missa, tava lá as veinhas, né? Cristo nossa Páscoa foi imolado. Aleluia! Pensa, né, pro jovem de 14 anos, tudo que eu queria era entrar naquele lugar, né? Meu Deus do céu. Só que meu pai veio com uma abordagem diferente. Porque o meu pai, ele encontrou Jesus, virou evangélico, só que ele não perdeu, vou usar um termo muito novo entre os jovens aqui, mas se você não entendeu, eu explico depois. O meu pai não perdeu o molho, ele não perdeu o gingado, entendeu? Ele não perdeu o feeling da... Então o que ele fez? Ele virou evangélico, só que ele escutava rap evangélico. Ele escutava pancadão evangélico. Eu nem sabia que existia isso, por incrível que pareça. O som pra você botar... Jesus... Era um negócio fenomenal. E aí eu falei, nossa, isso aqui é outra história, esse negócio aqui. Que é isso, vovô? E aí o que aconteceu? Eu fui, comecei a me encantar por Jesus Cristo. E aí, mais ou menos no fim do ano ali, né, de 2004, eu tive o meu primeiro encontro pessoal com Jesus. Só que o meu encontro pessoal com Jesus não foi num retiro. Não foi na casa do meu pai. Foi sozinho. Eu estava em casa, meu pai morava em Brasília, eu moro em Anápolis, né? Eu voltei e eu estava ouvindo um CD de rap do meu pai e eu tive um encontro pessoal com Jesus sozinho na minha casa. Ouvindo um CD de rap evangélico. Eu falei, gente... vou virar evangélico. Estava certo na minha cabeça. É muito mais legal, né? Vamos parar, ainda mais agora, né? Com a parede preta e jogo de luz. Eu falei, eu vou virar evangélico. Você tá certo já, né? Só que tem um ponto chave na minha vida. Eu nasci no dia 21 de novembro. Vocês não sabem, eu vou contar. Dia 21 de novembro é festa litúrgica da apresentação de Maria no templo. Eu nasci no dia dela. Não é nem festa móvel, é festa fixa. É festa dela. E aí, quando eu decidi virar evangélico, eu já estava até escolhendo qual igreja que eu ia participar. Nossa Senhora meio que me pegou pela cintura. Vem cá, vem comigo. Como que ela me pegou? Eu sempre fui muito nerdinho. Sabe aqueles meninos nerdinhos? Que você conversa com ele vai lá, pesquisa, vai atrás e quer saber, né? Então, por exemplo, pesquisava de ET, eu sabia um monte de coisa de ET. Eu participei de Olimpíada Brasileira de Astronomia, eu sabia de trem de física. Eu assistia Mundo de Bikman, não sei se vocês já assistiram alguma vez, né? O pessoal aí da minha geração pegou, né? Maravilhoso, né? Eu era meio nerd. Então, quando eu entrei para a igreja, eu decidi que eu ia começar a conhecer esse Cristo que tinha se apresentado para mim. E eu comecei a ler para saber como é que ia ser, né? Se eu ia ser católico, se eu ia ser evangélico. Só que nesse meio tempo, fazendo as visitas na casa do meu pai começou a me levar na igreja dele. Tava na cabeça, né? Pô, eu converti com um CD evangélico. Ele começou a me levar na igreja dele. Mas qual foi a falha do meu pai? Eu cheguei a falar isso para ele. Ele teve uma falha muito grande. Eu tenho um carinho gigante, um contato maravilhoso com meu pai, tá, gente? Eu nunca teve nada, não.
Ao me levar para a igreja, a pastora dele era uma ex-renovação carismática. E eu não sei se meu pai falava para ela que eu estava indo no culto. Isso aí que eu era de família católica. Só sei que essa mulher, ela destroçava a igreja católica no culto. Ela passava 2 horas sentando a borracha na igreja, mas era um negócio assim, ó, avassalador. Você não é um negócio tipo assim, vou convencer um menino de 14 anos a virar evangélico. Não. Era um negócio regaçado. Ela pegava assim para passar limpo assim, e aquilo ia dando uns trem no meu coração. Por quê? Porque eu sou nerdinho. E aí o que eu fazia? Eu ia e estudava a doutrina católica para saber se estava certo ou se estava errado. Na verdade, não era bem a doutrina católica. Eu ia investigar se o que ela estava falando tinha razão. Só que eu encontrava a doutrina católica no meio do caminho. Foi assim que Nossa Senhora foi me puxando. Até que um dia eu entendi. Não dá para ser cristão sem ser católico. Então eu já estava começando um processo de estudo para entender o que estava acontecendo, para saber onde é que eu ia ter que entrar. E eu comecei a estudar assim. Então foi assim que eu conheci o catecismo da Igreja Católica. A minha avó tinha um catecismo preto, né, da capa preta. E eu lembro que eu estudava nele. E como que eu fazia para estudar no catecismo? Eu descobri que atrás do catecismo tem um índice analítico, que é o índice de temas. Vocês devem conhecer. E aí quando eu ia pegar o tema, o que eu fazia? Eu pegava os parágrafos do tema e atrás catava picado, como a galinha catando milho, né? E aí assim eu ia estudando. Só que eu comecei a perceber que, embora eu tinha entrado na Igreja Católica, minha fé não progredia. Não progredia. E com o passar do tempo, quando você se converte, você fica empolgado, né? Aqueles primeiros meses é assim, 6 missas, é cerco de Jericó, e você quer virar do avesso, entendeu? E você é o Frei Gils de madrugada, entende? Loucura do verão, Padre Marcelo, você quer, entende? Você quer morar na igreja, você vira um monge, né? Eu era desse jeito. Só que com o tempo isso passa, como qualquer paixão, né? Você é casado, você sabe muito bem, aquela empolgação. É natural que passe, inclusive, né? Ainda bem que passa, porque imagina só se a gente vivesse apaixonado, né? Porque quando a gente fica apaixonado, a gente fica bobo, né? Mas ainda bem, pelo menos era bobo por Jesus. A empolgação foi passando. E conforme ela foi passando, eu fui percebendo que eu fui estacionando na fé. E por mais que eu lia os conteúdos, eu não me aprofundava neles. Foi que eu percebi que do jeito que eu estava estudando estava errado. E que talvez seja o jeito que você estuda. Porque eu sei que muito catequista faz o quê? Não olha para o lado, tá, gente? Não deda ninguém. Mas eu sei que muitos catequistas pensam no conteúdo da turma da catequese na noite anterior. Não olha para o lado. Ninguém sabe de nada. Se você fingir costume, vai passar e ninguém vai perceber. Mas tem outros que são mais aplicados ainda. O que eles fazem? Eles não fazem na noite anterior, eles fazem com antecedência, mas eles fazem com base no índice analítico do catecismo. Vai lá no finalzinho. Eu sei que tem alguns que não sabem nem o que é o índice analítico, mas finge costume, respira. Mas tem aqueles que vão lá no índice analítico, está estudando e está achando que está fazendo um bom trabalho. Como eu sou um catequista aplicado, eu estou aqui para destruir a sua vida, meu querido. Os dois estão errados. O quê, Guilherme? Mas eu passei a minha vida inteira fazendo isso. Meu catecismo está todo marcado. Está errado. E você vai perceber que muitas vezes, quando chega a alguns assuntos de fé, você dá uma travada. Já reparou isso? Dá uma travada. Então o catequizando está lá, principalmente os de crisma de adulto, é maravilhoso. Você está ali, o menino levanta o dedo, e aí sempre tem um dos meninos que quando ele levanta o dedo, você fala, Jesus, Maria e José, minha família, vossa é. E aí o que ele faz? A pergunta. Você tem 2 opções na cabeça de vocês. O que você faz? Você finge a resposta que você vai meio que tateando no caminho ali, ou então você vira e fala assim, esse aqui eu vou ficar devendo, mas eu vou estudar, na próxima semana eu trago. E todo mundo sabe que você esquece, e o menino também. E fica por isso mesmo, né? Isso não pode acontecer. Não pode acontecer. Hoje, acontece um negócio comigo que eu acho maldade. Eu confesso, eu acho maldade. Mas dá certo. Eu participo de um evento lá em Cascavel, no Paraná. Tem ninguém de Cascavel aqui não, né? Tá. Lá em Cascavel, no Paraná.
chama Taborão. É o maior evento de jovens do sul do Brasil, Paraná para baixo. São 2.700 jovens. É jovem para dar roda, assim, é jovem para tudo quanto é lado. E aí o que eles fizeram? Eles tiveram uma brilhante ideia, que eu até hoje não descobri quem é, porque dá vontade de matar quem teve essa ideia, que é o seguinte, eles me chamam para o evento, e aí tem um momento lá à tarde, que é 2.700 jovens. Eles pegam uma cadeira, me colocam sentado, me dão um microfone, e soltam o microfone no meio da galera. Quem quer fazer pergunta? Vai! Irmão, você tem noção do perigo que é soltar o microfone no meio de 2.700 jovens para eles perguntarem o que eles quiserem? Não é um negócio escrito no papelzinho, eles soltam o microfone, vai lá galera! E eu fico lá 1h30, tirando dúvida da galera. E aí, engraçado, porque eu sou leigo, né? E aí, padre, todo carinho, tá? Mas os padres, eles têm um preconceitozinho com o leigo. E aí eles ficam meio que assim, esse menino vai responder. Vai largar o microfone na mão desse gordo aí, esse gordo vai responder sério, não é possível. E você vê, né, cara, os jovens ficam com o olho brilhando e os padres ficam lá assim. E aí passa, né? Dia desses pra trás colocaram eu e o Douglas Pinheiro para fazer esse momento. Eu falei, colocaram o padre Douglas só para me vigiar, né? Vocês sabem quem é o Douglas Pinheiro? É um que era macumbeiro? Então, virou padre depois, mas sabe quem é, né? Eu falei, padre, colocaram você só para me vigiar aqui, né? Já passaram-se 3 anos, não saiu nenhuma heresia desse momento, né? Mas é só de palma, gente. É Deus, é o Espírito Santo agindo. É um milagre do Senhor, aleluia. Mentira, não é milagre, gente. Poderia ser, inclusive, não duvidaria, mas é técnica. Como que um catequista consegue responder a 80% de todas as perguntas sobre a fé? Primeiro, os jovens. Sabe qual é a probabilidade de um jovem levantar a mão no meio da turma? A sua turma de catequese também. E falar assim, professor, eu queria entender um pouco mais, se o senhor poderia resumir, pelo menos em 15 minutos, de forma breve, qual é o conceito de processão das pessoas trinitárias? Você sabe o que eu acabei de falar? Não faz ideia, né? Sabe quando você está rezando o credo e fala assim que o filho procede do pai? É isso. Processão é da onde que procedem as pessoas. Sabe quando que o seu catequista anda perguntar isso? Jamais. Porque isso é teologia. Então, o que os jovens costumam perguntar? E os adultos também. Perguntas de catequese. Então, o que o catequista precisa saber não é teologia. Ele não precisa fazer 4 anos e decorar palavra por palavra do que cada professor falou. Ele precisa estudar o quê? Catecismo. Ele tem que conhecer um único livro chamado Catecismo da Igreja Católica. E se ele entende a estrutura que está ali, eu te garanto que você consegue pegar e falar, levanta a mão aí, pergunta o que você quiser. E você vai conseguir responder. Não porque você decorou o catecismo. E eu não quero que ninguém decore nada aqui. Porque para mim eu acho que essa é a pior forma de aprender alguma coisa. Mas é entender a lógica da doutrina católica. Entender os conceitos que estão. Porque quando a pergunta vem, o conceito já está estabelecido na cabeça. Você só aplica ele e vá. Está lá a resposta. E acerta. Porque a fé católica não é um conjunto de regras que tem lá um bispo maluco com a caneta na mão, fazendo agora a regra vai ser essa. Não é assim que funciona. Tem muita filosofia, ou seja, tem uma lógica. Então, mesmo que você nunca tenha lido sobre o assunto, e às vezes isso acontece, você consegue saber para que rumo está indo tal questão. E você consegue responder. Só que a gente fala isso para as pessoas, parece que é mágica, né? Parece que é magia. E não é. Então, hoje, eu quero começar a explicar como que entender a fé pode interferir na sua vida espiritual e na sua vida geral. A primeira coisa que eu quero desmistificar para vocês é o seguinte: quando nós estudamos catecismo, nós não estamos estudando sobre os assuntos que nós tratamos na nossa igreja quando a gente vem no fim de semana. Não é. Porque a gente tem na cabeça o seguinte, né? Estudar a fé é estudar os assuntos do que fala na homilia.
Mas o que eu falo no meu trabalho é outro assunto. O que eu cuido dos meus filhos é outro assunto. A minha relação com os meus empregados é outro assunto. E não é. O Catecismo da Igreja Católica, ele é um livro que trata sobre a vida de maneira integral. Então, se você quer ser um bom empresário, você deveria conhecer o Catecismo. Se você quer ser um bom pai, você deveria conhecer o Catecismo. Se você quer ter boas negociações, você deveria conhecer o 7º mandamento da 3ª parte aqui no Catecismo. Então a gente perde muito da nossa vida. Por isso eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia. Se você a trouxe, eu queria que você abrisse no livro de Deuteronômio, capítulo 11. Vamos ver quanto tempo os catequistas conseguem achar Deuteronômio. Vá! Brincadeira, gente, não vou fazer isso. Maldade. Bem que eu... Deuteronômio, capítulo 11. Eu poderia, inclusive, fazer uma competição, né? Fazer Filemon, vamos lá! Sofonias. Tem gente que tá olhando com a cara assim, Sofonias? Tem na Bíblia, é só pesquisar aí que você vai achar. Capítulo 11. Versículo 13, mas eu não quero que você leia a passagem não, você só acha ela e olha pra mim, senão você vai ter spoiler da palestra, né? Aí não dá. Deuteronômio, capítulo 11, versículo 13. Ô padre, não sei se é você que ficou responsável por me falar o horário, mas o senhor me viu, senão eu vou embora aqui, nós faz uma vigília, entendeu? Igual o Frei Gilson reza de madrugada, eu estudo de madrugada também, eu vou até. Tá todo mundo achando aí? Ok? Deuteronômio tá lá na frente, viu gente? É Pentateuco. 5 primeiros livros, uau. Achou? Vamos lá? Bora lá? Quero contar uma curiosidade para vocês. Na Bíblia, essa aqui vai ficar chocado, e eu quero que vocês façam assim, ó. Quando eu falar, tá bom? Tá? Preparei. Vamos lá, vamos ensaiar, vamos lá. Isso. Na Bíblia, não existe a palavra catequese. Não tem. Você vai rodar a Bíblia inteira, do Gênesis ao Apocalipse, cabeça para baixo, de ré, você não vai achar a palavra catequese. Guilherme, mas da onde que vem então essa palavra catequese? Isso aí é na sexta-feira que nós vamos ver. Mas existe uma palavra que está aqui na Sagrada Escritura, que é o nome do primeiro catecismo da igreja. Alguém sabe o nome do primeiro catecismo da igreja? Não. Mas 2 chances e eu desisto. Hã? Não. Mais uma? Repete comigo, gente. O nome do primeiro catecismo da Igreja Católica é Didaquê. Repete aí. Didaquê. Lembra do piraquê da bolacha? Então, não é. É Didaquê. Vai lá. 3, 2, 1 e Didaquê. Didaquê? Isso. Foi escrito no ano 60. Inclusive, foi um dos livros que foi cotado para entrar na Bíblia. Ele é um apócrifo. É o primeiro catecismo da igreja e, é óbvio, né? Se for cotado para entrar na Bíblia, ele é mais antigo que a Sagrada Escritura. Você sabia que o catecismo é mais antigo que a Bíblia? Se eu tivesse numa live, eu tinha mandado você dar o like agora. Porque essa você não sabia. Mais velho que a Bíblia. O catecismo é mais velho do que a Bíblia. E um dos momentos onde essa palavra aparece é exatamente no trecho que a gente vai ler agora. Tá bom? Mas eu não vou falar onde é que tá, não, porque quando chegar lá eu falo. Para dar um suspense. Pode ser? Vamos lá, gente. Se você abrir lá no versículo 13, eu vou ler aqui na edição da Ave Maria, tá? Aí vocês me conferem se está aí certinha a tradução. Ah, mas eu não tô com a Ave Maria. Tem problema não. Acompanha aí que vai estar a mesma coisa, tá? Deuteronômio 11, versículo 13. O Deuteronômio, gente, ele é um livro de leis. E por ser um livro de leis, ele tem uma estrutura lógica. Então o texto que a gente vai ler, ele tem uma estrutura que é basicamente assim, ó. Se você fizer isso, acontecerá isso. Se você fizer aquilo, acontecerá aquilo. Portanto, faça tal coisa. Então, literalmente, o que a palavra está dizendo para a gente aqui, que a gente vai ler, é Deus dando uma condicional. É uma regrinha de 3 que ele está passando para a gente. Então, ele fala assim, ó. Se você fizer X, vai acontecer massa. Top. Se você fizer Y,
vai dar ruim. Então, faz tal coisa. Não é a lógica da coisa? É isso que a gente vai ver agora. E ele começa, no versículo 13, colocando assim, ó, com uma condicional já. Se obedecerdes aos mandamentos que hoje vos prescrevo, vírgula, se amardes o Senhor servindo de todo o vosso coração e toda a vossa alma. Vocês estão comigo? Tá dando certo aí a passagem? Acharam aí? Percebeu o que ele está colocando? Vamos pegar esse trecho para a gente ver como é que ele está discernindo aqui. Se obedecerdes aos mandamentos que vos prescrevo, se amardes o Senhor servindo de todo o coração. O que ele está falando aqui? Que para que eu consiga amar, é necessário que eu obedeça os mandamentos. Ele está condicionando as duas coisas. Então, se amardes, se obedecerdes aos mandamentos que hoje eu vos prescrevo, se amardes ao Senhor, para o Senhor não tem diferença. As duas coisas é a mesma coisa. Então, cumprir os mandamentos e amar o Senhor é a mesma coisa. Os mandamentos aqui, a gente pode pegar os 10, tá? Você cumpre os 10 mandamentos sem falhar nenhum? Então grava no coração, tá? O quanto você cumpre os 10 mandamentos é o quanto você ama a Deus. É proporcional. E olha só o que ele está colocando aqui. Para eu obedecer os mandamentos, eu preciso conhecer os mandamentos. Fez sentido? Como que eu vou obedecer um negócio que eu não conheço? Como é que eu vou obedecer uma lei da qual eu não sei o que é? Então entenda o que a Escritura está colocando aqui para a gente nas entrelinhas. Não tem como eu amar a Deus sem obedecer o Senhor. E não tem como eu obedecer o Senhor se eu não conheço as suas leis. Logo, não tem como eu amar o Senhor se eu não conheço o Senhor. E conhecer o Senhor é uma condicional para a santidade. Imagina só. Eu venho aqui, eu sou casado há 11 anos com a Laísa. Quem é a Laísa, Guilherme? É simplesmente a mulher mais linda que já pisou na face dessa terra. Eu olho para os homens casados e fico com dó deles, porque ficaram com o resto. A Laísa já é minha, entendeu? São lindas, tá? O resto é lindo, mas vocês nunca estão no nível da Laísa, tá, gente? Vamos combinar aqui. Se juntar vocês tudo, as mulheres aqui, e fazer um suco, não dá metade dela, mas eu entendo, vocês são lindas mesmo assim. Agora imagina só se eu falo que eu amo a Laísa, e aí a gente tá lá conversando, vocês estão num rolê lá em casa, a gente tá tomando um vinho, sei lá, né? E aí a gente começa a conversar e você e seu marido começam a perceber que eu não conheço o que a Laísa gosta. A gente vai falar sobre pratos favoritos, e eu não sei o que a Laísa gosta de comer. Ou então eu não sei em que cidade que a Laísa nasceu. Ou então eu não sei o dia do aniversário dela. Ou então eu não lembro o dia do aniversário de casamento. Tô falando com as mulheres aqui que elas já estão fechando os olhos, tá assim, ó. As mulheres já estão brabas já. Imagina só eu não falar qual é o estilo de música que a Laísa gosta. Moças, eu amo a Laísa nessas condições? Você tá com um namorado, com um marido, ele não sabe nada de você. O que você faz com ele? Se for namorado, você dá o pé na bunda, né? Se for marido, você... Não sei. Eu realmente não faço ideia. Eu não quero dar ideia também aqui, né? Porque os brothers estão do meu lado aqui também, né? Os caras aqui já me olharam que o cara é ruim, assim. Vou dar ideia não, pode ficar de boa. Se eu não conheço a Laísa, eu não me interesso por ela. Se eu não me interesso, eu não amo essa mulher, não tem como. Então, para eu dizer para vocês que eu amo a Laísa, eu preciso dizer para vocês que ela nasceu em Porangatu no dia 18 de outubro de 1992, que ela é viciada em Taylor Swift, qualquer música que botar, que ela gosta de empada sabor sal, de pão de queijo com ketchup e de algum suco que tenha 2 sabores. De preferência, abacaxi com hortelã. Percebe que quando eu começo a dar os dados, as mulheres até respiraram aliviadas aqui agora. Eu amo minha esposa. E eu conheço ela. Quando a Escritura está falando para a gente que para obedecer os mandamentos é necessário que eu ame o Senhor, ele está condicionando as duas coisas. Por quê? Eu preciso conhecer para amar. Quem vai dizer isso é Santo Agostinho. Eu conheço para amar.
e amando o desejo de conhecer mais. Se eu sentar agora para tomar um café com Jesus Cristo e perguntar para ele sobre você, você acha que eu consigo sustentar uma conversa de quanto tempo de Jesus falando de você? Eu consigo passar uma semana com ele falando? Jesus conseguiria fazer um congresso sobre você? Jesus conseguiria dar uma palestra sobre você? Sim ou não? Isso foi uma pergunta, gente. Sim ou não? Sim. Isso, vocês estão vivos, né? Então olha para quem está do seu lado, bate na cara dele e fala assim, acorda, filho, ó. Nome de Jesus. Vamos lá, Jesus, se eu conversasse com ele, ele conseguiria fazer um curso de graduação só sobre você? E você consegue fazer o mesmo sobre Jesus? Se eu virar e falar assim, ó, pega o microfone aqui e fala sobre a parte do creio em Jesus Cristo do credo. 1 hora você tem. No improviso, vapo, você consegue? Poxa, como que eu amo a Deus se eu não conheço a Deus? Como que eu posso dizer para o Senhor que eu amo se eu não tenho interesse? Por exemplo, vamos lá. O Kennedy, vou pegar de cobaia, coitado. Kennedy, se eu pegar o seu Opala e abrir ele, você consegue me responder cada parafuso que está ali? Tá, mas você conhece cada peça. Você consegue me dizer você falou que é um Frankenstein, de onde você tirou cada coisa? Eu posso dizer que o Kennedy gosta de Opala, não posso dizer? Se você perguntar do time de futebol pro seu marido, do time que ele gosta, ele vai saber responder? Percebeu? Não vou dar um exemplo com as mulheres não, tá? Mas você entendeu aqui a lógica? Não tem como separar as duas coisas. Você não pode amar o seu Zé que vende balinha na frente do Colégio São Francisco lá em Anápolis, Goiás, porque você nunca viu ele na sua vida. Então, do mesmo jeito que a gente precisa, não por obrigação, estudar sobre os nossos carros, sobre maquiagem, sobre futebol, sobre o assunto que a gente gosta, o nosso hobby, a nossa paixão. Esse tem que ser o desejo que a gente tem que desenvolver no nosso coração sobre Jesus Cristo. Deus não quer que você estuda porque você é obrigado. Deus não quer que você fique horas lendo porque você tem que fazer, senão o padre vai brigar com você. Não. Eu não estou aqui para dizer para você que você tem que fazer um curso superior ou um curso não sei o quê. Não. Eu estou aqui para dizer para você, você precisa amar Jesus Cristo. Amar Jesus Cristo. E amá-lo significa querer conhecer mais. E naturalmente, conforme você vai conhecendo, você vai se encantando, porque Jesus sempre é encantador. Sempre. Se você não se encantou por Jesus ainda, é porque você está estudando ele errado. E São João Paulo II, ele vai dizer, tem um documento chamado Fides et Ratio, e no preâmbulo do texto, que é a primeira frase que ele escreve, João Paulo II já mete uma pedrada, vapo lá na praia, fenomenal. Ele fala assim, ó, a fé e a razão são como que duas asas que conduzem a alma do homem à contemplação da verdade. Rensga. A fé e a razão são como que duas asas. Se eu cortar a asa de um passarinho, ele voa? Ele cai, né? Então o que a gente conhece hoje dos católicos? Eu conheço muitos católicos que estudam, conhecem a doutrina e não sei o quê, mas não rezam. O que eles viram? Um burocrata que sabe falar de Santo Tomás de Aquino, que popopó, que não sei o quê, mas o coração vazio, porque não se encantou por Jesus, não se apaixonou por ele. A mesma coisa acontece no inverso. A pessoa vem, reza as mil Ave-Marias, faz rosário com o Frei Gilson, tá ali nos retiros, vem e chora, cai no chão e não sei o quê. Mas você pergunta para ela, filha, conta para mim os 10 mandamentos da lei de Deus. Aí eu lembro, tem anotado aqui ó, na capa da minha Bíblia.
Sabe qual é o futuro dessa pessoa? A próxima igreja protestante. O mundo não vai tirar a sua fé. O mundo vai destroçar ele. Porque o básico a gente está deixando. É necessário. E São José Maria Escrivá, quem já ouviu falar dele aqui, levanta a mão para poder saber. São José Maria Escrivá, ele tem uma frase que eu acho maravilhosa. Ele fala assim, ó, para o apóstolo moderno, 1 hora de estudo é 1 hora de oração. Estudar é rezar. Estudar sobre Deus é rezar. Não sei se você sabe, inclusive, mas o ato de dar uma aula de catequese, como a que eu estou fazendo agora, ou de aprender uma aula de catequese, dá indulgência. Você sabia disso? Está no manual de indulgências. Olha quantas indulgências você está deixando passar porque você não sabia que cada aula que você dava, você ganhava uma indulgência. Olha só que coisa. Dá indulgência, viu? Dá indulgência. Tanto assistir a aula quanto ministrar a aula de catequese. Então entenda uma coisa. Esse primeiro versículo fala pra gente, a gente precisa amar. E amar conhecendo. Mas vamos continuar. Versículo 14. Derramarei sobre a vossa terra a chuva em seu tempo. Se você obedecer meu mandamento e amar a Deus, que é a mesma coisa, derramarei sobre a vossa terra a chuva em seu tempo, a chuva do outono e da primavera, e recolherás o teu trigo, o teu vinho, o teu óleo, darei a erva aos teus campos para os teus animais e te alimentarás até ficares saciado. Gente, esse trecho é maravilhoso. Porque ele tem um problema aqui e ninguém está percebendo. Olha o que Jesus está falando. Se você seguir os meus mandamentos, eu vou mandar a chuva no tempo certo. Desculpa. Em seu tempo, a chuva do outono e da primavera. Vamos pensar isso aqui de maneira catequética? Vamos lá. Quais são os mandamentos da lei de Deus? Honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não roubar. O que isso tem a ver com chuva? Então quer dizer que se eu seguir os 10 mandamentos, Deus vai mandar chuva. Qual que é a ligação de uma coisa com a outra? De duas uma. Ou existe uma ligação entre seguir os mandamentos e a chuva, ou Deus está falando pra gente que ele faz macumba. Então a gente estaria fazendo um ato de magia, que nem um índio. A gente vai lá, faz os mandamentos, e aí cai a chuva, magicamente. Mas nós somos católicos, é óbvio que não faz sentido o que eu estou falando, né? Qual é a associação que está acontecendo aqui? Mais ou menos. É bênçãos, mas não é mais uma bênção que vem de maneira mística. Não é. E é isso que eu quero tratar com vocês aqui agora. E aqui é o cerne do que a gente vai falar hoje. Quando ele está falando da chuva, ele está falando aqui a chuva do outono e da primavera. Particularmente eu não gosto dessa tradução da Ave Maria, essa passagem. Porque eles traduziram como outono e primavera, mas não é outono e primavera. O que ele está falando aqui é de 2 tempos, chamada temporãs e serôdias. A chuva de temporãs e serôdias é um tempo muito específico que acontece equivalente ao outono e à primavera aqui no hemisfério norte. Só que lá para a região do Levante. Ele literalmente está dizendo que vai ter prosperidade na vida da pessoa. Não é a chuva de maneira específica. Eu vou explicar. Existem 2 santos na Igreja Católica. Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino. E a doutrina dos 2 sobre milagres é diferente. Vou tentar explicar de maneira breve aqui para vocês poderem entender, tá? Santo Agostinho, ele vai dizer que os milagres, e detalhe, eles não concordam entre si. E como não é catequese, é teologia, eles podem discordar tranquilamente, tá? Quem não pode discordar é catequista. Se 2 catequistas não estão entendendo quando alguém está errado. Mas na teologia não, na teologia isso pode acontecer, tudo bem? Tá claro até aqui? Vocês estão comigo? Vocês morreram? Acorda, gente. Vamos lá. Santo Agostinho, ele vai dizer pra gente o seguinte. Quando um milagre acontece, Deus opera fora da lei natural. Fora da lei natural. Então vai acontecer alguma coisa
que é impossível de acontecer de alguma forma natural. A gente nunca vai conseguir entender o que aconteceu. Então, quando Jesus anda sobre as águas, Jesus está agindo fora da natureza, de uma maneira que nunca vai acontecer e a gente nunca vai conseguir superar isso. Ok? Ponto. Santo Tomás de Aquino vai ter uma visão diferente. Tomás de Aquino vai dizer que quando o milagre acontece, Deus age dentro da lei da natureza. É a gente que não sabe como fazer aquilo. Então, quando Jesus anda sobre as águas, ele está agindo de uma ciência que nós não alcançamos, mas de alguma forma seria possível. Vou dar um exemplo sem ser andar sobre as águas. Já ouviram falar de Santa Clara assistindo o funeral de São Francisco de Assis? Quando São Francisco de Assis morreu, Santa Clara estava dentro do convento. E conta a história que ela conseguiu assistir o funeral de São Francisco como que projetado numa parede. Segundo Santo Agostinho, o que aconteceu ali é algo fora do natural. Segundo Tomás de Aquino, pode ser que em algum momento a gente descubra como fazer isso. Perceberam a diferença? Particularmente, eu, Guilherme, você pode discordar, tá tranquila, teologia, você pode ter outra ideia, tá? Particularmente, eu gosto muito da ideia de Santo Tomás de Aquino. Por quê? E aqui eu posso falar com tranquilidade, tá? Deus não gosta de fazer milagre. Vocês ficaram chocados, né? A cara de vocês foi horrível. Deus não gosta de fazer milagre. Ele faz milagre, óbvio que faz. Ele pode fazer o milagre que ele quiser, a hora que ele quiser. Só que entenda um negócio, Deus vai fazer um milagre no último caso, quando a giripoca piar e falar assim, não tem jeito, eu vou ter que fazer. É assim ou vai dar ruim. Aí Deus vai lá e fala assim, tá bom, vá, faz. Entendeu a lógica da coisa? Tanto que Jesus passa 33 anos vivendo sobre essa terra e só 3 anos da vida dele ele faz milagre. Os outros 30, ele estava na carpintaria. Já parou pra pensar nisso? Deus encarnado no processo de redenção da humanidade, de revelação da plenitude da verdade, que é todo o Jesus Cristo, passou 30 anos fazendo mesa e cadeira, mexendo com o serrote. Por quê? Porque ele primeiro queria mostrar pra gente que ele gosta da vida ordinária. Deus gosta do dia a dia. Deus quer que você seja santo no ordinário. Deus não quer ficar mandando milagre o dia inteiro. Por quê? Porque você tem que lutar. Você tem que fazer a sua parte. Não é só ele fazer a dele. Entende? É claro que com a graça ele vai nos ajudar a ser santo. Mas o místico, o fora do convencional, aquilo que está, ele só vai acontecer em última instância. Que são os últimos 3 anos ali, sabe, da vida pública de Jesus. Aí Jesus faz para quê? E aí ele fala, inclusive. Ele faz os milagres para a glória de Deus. O que é a glória? É a manifestação de que ele é o Messias. Então, só para atestar, gente, eu sou Messias mesmo, eu não sou um charlatão. Olha aqui, água e vinho, vá. Entendeu? É para isso que os milagres existem no Evangelho. Tanto que São José Maria Escrivá, voltando no santo, ele tem uma frase muito boa, que ele fala assim, milagres me bastam o do Evangelho. Continua existindo? Óbvio que continua, graças a Deus. Posso pedir? Claro que pode, não estou falando nada disso. Mas a ação de Deus é no ordinário. Então, quando ele está falando aqui pra gente que se você seguir os mandamentos ele vai mandar chuva, ele está dizendo o seguinte, se você seguir os mandamentos, você vai ter uma vida de prosperidade, que não tem nada a ver com dinheiro. O que é prosperidade? Prosperidade é quando nós atingimos o nosso fim. É quando uma criança começa a andar. É quando o seu filho sai de casa para ir para a faculdade. É quando o seu filho sai da faculdade para entrar no mercado de trabalho. A vida próspera é uma vida com frutos. É um casal que teve filhos. É uma vida que segue o seu caminho natural rumo à santidade. Não uma pessoa que anda com Lamborghini, entende? Isso é prosperidade. E quando Deus está falando de seguir os mandamentos, ele está dizendo para você o seguinte, e eu gosto muito do exemplo dos, por exemplo, vou dar um exemplo aqui,
os membros do Opus Dei, de São José Maria Escrivá. Não sei se vocês já ouviram falar. A vocação deles, o carisma deles é a santificação do trabalho ordinário. Vamos seguir um exemplo. Imagina só que você tem um cabeleireiro do Opus Dei. E ele é uma pessoa muito com afinco. Ele quer santificar o trabalho ordinário dele. Quem santifica o trabalho ordinário? Vai chegar no horário? Vocês morreram? Então vamos lá. Quem está santificando o trabalho? Vai chegar no horário? Sim. Quem santifica o trabalho? Vai passar a perna no cliente? Não. Quem santifica o trabalho? Vai procurar se atualizar para fazer sempre um trabalho melhor? Sim. Quem santifica o trabalho? Vai conseguir começar no horário e terminar no horário do jeitinho que foi combinado no contrato? Sim. Quem santifica o trabalho, se receber um valor a mais, vai avisar que o troco está errado e vai corrigir? Sim. E fala, um profissional que faz tudo isso, se ele vender uma vez, ele vai vender de novo? Se você tem um cabeleireiro que age desse jeito, você vai voltar lá nele? Pô, eu chego e ele começa no horário. Ele fala que vai demorar meia hora o corte, ele gasta meia hora. O corte fica bem feito. Ele não me passa a perna. Ele me atende bem. Você vai voltar lá no mês que vem? Sim. Claro que vai. Agora me fala, junto com você, outras pessoas também vão fazer isso? Vão fazer isso. Esse cara vai prosperar? Ele vai viver bem? Olha, não é magia, nem tecnologia. É graça. Quem que falou que a gente não pode roubar? O Senhor. Quem falou que a gente tem que cumprir os nossos compromissos? O Senhor. Olha, então quer dizer que se o cabeleireiro cumprir e obedecer o mandamento de Deus, naturalmente ele vai ser próspero. Sim ou não? Sim. Olha lá! É isso que ele está falando. Agora imagina só. Casal de namorado, beleza? Casal de namorado começou a namorar, conheceu a moça, saiu para jantar. E aí ela vira e fala assim, eu sou católico, eu quero ter um namoro santo. O cara fala, eu também. E eles começam a ver um namoro santo, começam a procurar a castidade, evitam ficar sozinhos, evitam passar por momentos de vocês entenderam? Coisa, entendeu? Todo mundo já foi jovem aqui, ou ainda é, sabe o que eu estou querendo dizer? Só que aí, esse casal que vive a castidade, quando sair para comer um lanche, vai conversar mais. Esse casal, quando sair, vai se importar mais com o outro, porque o outro, ele não é simplesmente um fornecedor de prazer venéreo, não, ele é uma pessoa. Quando esse namoro continuar seguindo, vai ser mais fácil, com o tempo, se importar o suficiente para conseguir passar pelas dificuldades do namoro, não vai? Fala pra mim, esse namoro tem uma chance grande ou baixa de sair um casamento frutuoso, fiel e que vai durar para sempre? Voilá, não tem mágica, gente. Não tem mágica. Você é pai. E aí, como você é pai, você foi ler o catecismo da Igreja Católica e entendeu que o quarto mandamento não só fala sobre os filhos, fala também sobre os pais. Os pais têm obrigações. E aí você foi lá, entendeu, pegou o trecho, estudou como ser um bom pai. E aí o que acontece? Primeiro, você se torna um pai e uma mãe presente. Você sabe lidar com a liberdade da criança, da maneira que a igreja manda e não do jeito que o mundo manda. Você aprende a lidar com o lado ruim da paternidade, que é saber falar não quando tem que dizer não. Você assume a sua responsabilidade e não fica jogando a responsabilidade do seu filho só para o seu cônjuge. Diz para mim, essa criança vai ser bem educada? A chance dele se tornar um adulto independente é grande? A chance de você ter uma velhice com a casa cheia de netinhos aumenta? Voilá, não tem mágica. Então entenda um negócio. Quando nós agimos conforme manda os mandamentos, não é a nossa vida na paróquia que muda, é a nossa vida inteira que muda. É a nossa... Entendeu? Dia desse pra trás eu estava lá no escritório, a gente mudou, né? A gente foi montar um estúdio do Santa Carona. Graças a Deus, tá prosperando, né? E aí a coisa tá dando certo. A gente foi montar um estúdio. E aí, no estúdio, você precisa pintar a parede numa cor própria.
por conta da iluminação, um monte de coisa técnica, essas coisas chatas. Chegou o pintor. Aí o pintor é um cara que trabalhava com a minha mãe há muito tempo e tal, não sei o quê, né? E eu tinha feito uns orçamentos com ele. Não só com ele, né? Tinha feito vários orçamentos. E eu tinha mais ou menos uma média de quanto que custava o serviço. Aí a minha mãe, não, chama o Doctor é o apelido dele. Vai ser muito bom, não sei o quê. Eu falei, tá bom, beleza, vou chamar, né? O Doctor chegou lá no escritório. Virei pra ele, falei, Doctor, eu preciso pintar, a tinta já tá aqui, quanto tempo é pra pintar? Ele, ó, essa sala aqui, eu acho que eu consigo fazer numa tarde. Pintor, nós olhamos pro pintor, não sei se tem pintor aqui, tá, gente? Mas prestador de serviço. Lá no Brasil, vocês sabem como é que é o negócio. Eita, não, porque lá não é por hora, né, velho? Então o negócio fica aqui trem, né? Só que qual que é o problema? O Doctor entrega no horário. E ele é absurdo. Se ele prometeu que vai gastar um dia, ele gasta metade do dia. É muito louco. Sério, é assim, a gente gosta muito dele lá. E aí eu perguntei, Doctor, beleza, que dia que você pode? Não, amanhã eu posso vir aqui. Falei, quanto que fica? Ele falou assim, fica X. Qual que foi o problema? Ele passou um valor absurdamente mais barato do que todos os orçamentos que eu tinha passado. O que vem na nossa cabeça? Cara, bom de serviço. Entende? Entrega no horário, já fez serviço para minha mãe 2, 3 vezes, eu já sei o histórico do cara. Me entregou, falou que pode vir amanhã e fez quase pela metade do preço dos orçamentos que eu estava fazendo. Pô, negoção, né não? É ou não é um negoção? É um pecado, gente. O Catecismo da Igreja Católica explica pra gente que se você está tirando uma vantagem indevida em um processo de negociação, mesmo que seja com consentimento, você está pecando mortalmente. E você não sabia disso. Prazer, tô te contando agora. Chegou o cara lá com um carrão, entendeu? Um Polo, eu não sei que carro tem nos Estados Unidos, vai ser o do Brasil mesmo, você se vira para converter para cá o exemplo, tá? Chegou lá o carrão Polo, 0 quilômetro, o cara andou só 5.000 quilômetros, que é quase o carro zero, né? Quanto que tá? Não, tô pedindo 20 mil nele. Você manda no seu amigo que é mecânico, cara, não, o carro tá 0 bala. Você fala, pô, negoção, comprou, tem que confessar. Porque é uma vantagem indevida. Mas quantas pessoas você sabe que sabe dessa regra? Quase ninguém. Tem gente que tá até achando ruim de eu ter contado agora, né? Foi ele que deu o preço, não é? É pecado. Mesmo que a pessoa seja consentida, você não pode ter essa vantagem. Aí, eu virei pra ele e falei, Doctor, esse preço não dá não, moço. Esse preço tá errado. Aí ele virou pra mim e falou assim, não, Guilherme, mas tudo bem, a gente pode negociar. Eu falei, não, Doctor. Pelo amor de Deus. Aí o que eu fiz? Eu fiz uma oferta. Eu ofertei o valor. Tem um range ali de valores que eu tinha cotado. Eu joguei o valor mais barato que eu tinha achado, que era quase o dobro do que ele cobrou. Eu vou te pagar tanto. Ele fez assim. Não, moço, você não entendeu não, cobrei foi X. Eu falei, eu entendi. E eu tô oferecendo para pagar mais. Aí ele... Ele ficou meio bugado assim, deu uma telada, pam, né, na cabeça dele assim. Aí ele... Mas eu não posso aceitar. Eu falei, pode, é claro que pode. Vamos fechar assim, vem aqui amanhã, eu vou te passar o valor. Não, mas eu vou comer. Não, não vai não. Eu sei seu Pix, eu mando o valor. Do jeito que tem que ser. Moço, mas pensa um pintor que chegou feliz no outro dia. Alegre. Pintou o escritório rápido, ficou maravilhoso. Nunca tive que retocar a pintura dele. Tive que pintar meu apartamento. Adivinha quem apareceu lá no dia? O Doctor. Você tá louco? Gente... Sempre que eu precisar, o Doctor vai pintar minha casa. E se precisar passar na frente dos outros, ele vai passar. Mas foi o quê? Foi macumba?
Foi porque eu fiz lá um Kusankira, Kusankora lá, e aí aconteceu um negócio lá e ele ficou hipnotizado e ele quer trabalhar para mim sempre. Não! É porque eu conheço o raio do catecismo e eu sei que eu não posso passar a perna nos outros, por mais que os outros queiram ser passar a perna. Entende a lógica? Existem 352 mil coisas que você pode... Não é tanto assim não, gente, só exagerei, tá? Eu sou sanguíneo. Mas tem coisa demais que o catecismo está ensinando e tem muita graça que a gente está perdendo porque a gente não conhece o catecismo e os seus catequizantes também estão. Porque a gente acha que ensinar catequese é ensinar simplesmente um conjunto de regrinha que ele vai usar quando ele vier aqui no domingo. E é exatamente por isso que o seu catequizando não quer voltar para a paróquia depois que ele faz a crisma. Tem uma piadinha que o pessoal conta, né? O pessoal fala assim que estava cheio de pombo na paróquia, né? Você já ouviu essa história? Então vou contar. Obrigado por fingir que não conhece. Aí eu cheguei lá, aí o padre chegou, falou assim, tô cheio de... Aí, o bispo foi visitar a paróquia, aí o padre falou assim, não, a paróquia tá ótima, tô só com um problema, tá cheio de pombo aqui. Aí o bispo falou assim, mas isso é muito fácil de resolver. Como? Crisma eles. Que eles nunca mais voltam. Sabe por quê? Porque se você chega na crisma e você ensina pro seu crismando que ele tem que entender um monte de regra para chegar aqui e participar de uma missa caso vai Cristo nessa paz, ele não vai querer voltar. Não que a fé tenha que ter sempre um sentido prático, porque isso não vai acontecer sempre, mas a proposta da Igreja Católica não é que você tenha fé em abundância. A proposta da Igreja Católica não é que você tenha um conhecimento doutrinal em abundância. A proposta da Igreja Católica não é que você seja um intelectual em abundância. A proposta da Igreja Católica é que você tenha vida e tenha vida em abundância. E vida, meu querido, é porque a igreja quer que você tenha um casamento próspero, tenha um trabalho próspero, tenha uma vida próspera, filhos prósperos. Entendeu a lógica da coisa? E tudo isso está nesse livrinho aqui. Porque não basta só a Bíblia estar pra gente. A igreja ainda pega a Bíblia, filtra o que você precisa saber, organiza por tópicos e subtópicos, e o infeliz do católico não estuda o negócio. E aí eu vejo tanto católico perdido, desesperado, porque vai querer estudar, aí vai comprar aqueles livros, né? Aí o pessoal vira e fala assim, Guilherme, estou estudando a fé católica. Eu falei, sério? O que você está estudando? Comprei o Tratado de Moral de Santo Afonso Maria de Ligório. Eu falei, Jesus, Maria e José, cuida desse menino. Sabe por quê? Gente, nós é leigo, mas não foi feito para ler Santo Afonso Maria de Ligório, não. Santo Afonso Maria de Ligório, ele fez um manual de confissão. Você vai confessar alguém? Você vai absolver alguém? Para que você... mas então me fala aí as 3 categorias de sacramentos que existem na igreja. Uai, tem categoria de sacramento? Eu sei que teve gente aqui que não sabia também. Tem 3 categorias de sacramento, tá? Só para lembrar aí, tá? Iniciação cristã, sacramentos de cura e sacramentos de serviço. 3 categorias. Para que? Qual é a diferença das categorias? Isso aí é lá na quinta-feira que nós vai ver. Entendeu? Tem catequista que não sabe os 10 mandamentos, mas não é só isso não. Ele não sabe que os 10 mandamentos são divididos em 2 categorias, que a gente chama de tábuas. Vocês sabiam disso? Do 1 ao 3 é a primeira tábua, amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas, não falar o santo nome em vão e guardar domingos e dias de festa. A segunda tábua é amar ao próximo como a ti mesmo, que é honrar pai e mãe, não matar, não pegar contra a castidade, não roubar, não fazer falso testemunho, não cobiçar a mulher do próximo, nem as coisas alheias. Isso aqui são só as categorias. Eu vejo tanta gente falando de modéstia. Eu vivo a modéstia porque eu quero viver bem o 6º mandamento. Já viram isso aí? Tá errado, gente. Modéstia é uma virtude que vai contra o pecado, contra o 8º mandamento. Como que modéstia tem a ver com falso testemunho, né, gente? Tem alguma coisa a ver?
A priori parece que não, né? Como que é? Quinta-feira nós vê. Você acha que eu vou contar aqui de mão beijada pra vocês? Não, eu quero que vocês venham todo dia. Sabe por quê? Porque Deus tem milhares de graças para dar. E eu queria encerrar com uma historinha. E eu preciso encerrar com essa história porque ela é... Antes de começar o Santa Carona, isso foi em 2012. Eu era catequista de adultos. Quem é catequista de adultos aqui? Maravilha. Eu era catequista de adultos. E aí o que eu fazia? Eu fazia a turma, e aí todo ano que eu abria a turma, aumentava o número de gente. E aí teve gente que começou a pedir para fazer curso de ouvinte. É o pessoal que já tinha os sacramentos, mas queria fazer porque não sei, né? O que tem na cabeça para ficar vendo um gordo careca falar, né? Mas eles faziam inscrição. Aí eu comecei a abrir para ouvinte. E aí tinha uma menina, que ela estava fazendo crisma, e os pais dela iam de ouvinte no curso. E aí a gente foi ficando muito amigo, e o curso era maravilhoso. Era curso de catequese para adultos mesmo, né? E aí, esse pessoal, esse casal, eles iam na missa no mesmo horário que eu. E com o tempo, eu comecei a perceber que esse casal não comungava. E não é porque eu ficava vigiando os outros. Gente, eu tenho TDAH, eu costumo me vigiar, ainda mais lembrar que os outros estão lá. Mas alguma coisa me chamava a atenção, porque esses dois não iam comungar. Eu falava, tá alguma coisa errada aqui, né? E sabe quando o trem vai incomodando dentro do coração? Dando aquele... Nossa... Gente, o que ele me incomodava que era um negócio. Aí teve um dia que eu falei, velho, eu vou perguntar. Vai dar B.O.? Vai. Eles vão falar pro padre que eu tô vigiando eles, mas eu vou ter que perguntar, porque tava me corroendo por dentro. Aí chegou, era terça-feira as aulas. Chegava lá o pessoal, a filha deles chegou, falou, pode entrar. Na hora que chegou o casal, eu falei assim, vocês vêm por aqui que eu quero conversar com vocês. Aí eles ficaram meio assim, né? Já era casado já e tal. Eu perguntei, gente, desculpa, não é da minha conta, não tem nada a ver com isso, né? Mas, sim, eu tô percebendo que vocês não vão na fila da comunhão já tem algumas semanas já. E eu fiquei preocupado, porque eu queria saber se tem alguma coisa que a gente pode fazer, né? Porque vocês estão vendo nas aulas, tanto comungar é importante, né, e tal. Aí a mulher baixou a cabeça. Ela virou e falou assim, Guilherme, é porque a gente é um casal amaziado. A gente está em segunda união, a gente não pode comungar. Eu falei, como é que foi isso? Vem na cabeça assim, né? Perguntar. Aí ela virou e falou assim, não, é por causa do seguinte, Guilherme. Quando eu era muito mais jovem, eu conheci um rapaz que era evangélico. E a gente começou a namorar e ele falou que queria casar, e aí a gente casou lá na igreja evangélica. E aí depois acabou não dando certo, a gente terminou. A menina que estava na catequese era filha desse primeiro casamento. E aí agora a gente juntou, só que a gente queria aprender mais, a gente vem na missa, mas a gente não pode comungar. Que coisa, e você sempre foi evangélica? Ela, não, nunca fui evangélica, eu fui para casar só. Eu falei, tá bom. Aí ela, vamos para aula, fomos assistir aula e tal. Tem um negócio que a gente estuda no catecismo, chamado sensus fidei fidelium. O que é o sensus fidei fidelium? É como se fosse uma capacidade da alma. Na verdade, ela acontece no coletivo dos fiéis, mas individualmente, às vezes, isso acontece também. É uma capacidade da alma de cheirar que tem alguma coisa errada no negócio, entendeu? Não quero que vocês chamem de intuição, não, porque não é intuição. É uma ação própria do Espírito Santo. Fica um negócio assim, tem alguma coisa errada aqui. E aquilo me martelou a semana, né? Falei, velho, e agora? Mas eu não sabia o que era. Aí eu falei, vou ter que pegar o telefone aqui. Peguei o telefone, liguei pro padre, que era quem me acompanhava. Falei, padre, ligando pro senhor porque eu tô com um problema. Ó, tô com um casal lá na catequese. Casal é isso, a vida deles é assim. A mulher casou na igreja evangélica e agora ela largou do cara, tá com outro agora, e eles não podem comungar. E ela é muito. E eu percebia que doía nela não poder comungar, sabe? Aí ele virou e falou assim, Guilherme, mas ela era evangélica e virou católica? Eu falei, não, ela era católica desde sempre, ela só foi lá na igreja evangélica para casar. Aí o padre virou e falou assim, tá, mas
o bispo deu autorização para ela casar? Como é que é? Não, porque se ela casou na igreja evangélica, ela precisa de uma dispensa do bispo. Não precisou demais, meu querido. Eu já tinha um conhecimento já de catequese, eu já consegui ligar os pontos. Na outra terça-feira eu fui correndo para a igreja. Cheguei lá, fiquei esperando, o pessoal chegava assim, e aí, pessoal, cala a boca, entra. Fui mandando os moleques só no pedala Robinho pra dentro. Passa. Aí eles chegaram lá, eu falei, oh, que beleza, né? Aí a filha dele chegou, passa também, vai. Chega pra cá. Que legal. Aí chegou lá, eu virei pra ela assim, minha filha, só uma pergunta aqui. Queria perguntar um negócio pra você. Ela, a respeito da conversa? Então eu falei, O que foi? Não, o que é também? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Quando você casou lá na igreja evangélica, né? Você conseguiu a autorização do bispo de boa? Foi tranquila? Aí ela lançou a cabeça pro alto. Que autorização? Eu falei, minha filha, deixa eu te contar um negócio. Gente, eu lembro como se fosse hoje, eu lembro colorido. Eu fecho o olho, eu lembro colorido desse dia. Eu virei pra ela e falei assim, deixa eu te contar um negócio. Se você era católica e casou na igreja evangélica, você precisava de uma dispensa do seu bispo. Se você não teve a sua dispensa, seu casamento é inválido. Amanhã cedo você vai lá que você vai casar. Véi! Essa mulher chorava na minha frente. Ela não ficou pra aula no dia. Porque ela não conseguia se controlar. O marido dela também começou a chorar junto. Foi um negócio assim, fenomenal, gente. Ela foi no outro dia. Organizou os documentinhos bonitinho. Marcou um casamento na quinta-feira, meio-dia. Tava ela, o marido, as duas testemunhas e o padre. Aí eu, né, lá atrás. Gente, que coisa mais linda, que coisa mais linda esse casamento. No outro domingo, ela estava lá. Não teve lua de mel, né? Não tinha nem decoração na igreja. E ela entrou na fila da comunhão. Deixa eu contar um negócio. Não existe efusão no Espírito Santo que chega na sola do sapato de uma comunhão bem feita. Não existe retiro, rosário, escambau que chega na sola do sapato de uma comunhão bem feita. Essa é a maior história de cura e libertação que eu conheci na minha vida. E não teve um violão, uma imposição de mão. Sabe por quê? Porque a gente gosta muito de cura e libertação. Eu sou do Charabadai, nós gosta. Nós é do Xandari, né? Mas Jesus foi bem claro. Você quer cura e libertação? Conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. Então tem muita graça que Deus está querendo te dar. Tem muita graça que Deus está querendo dar para os seus catequizandos. E às vezes a gente passa a vida inteira procurando isso no retiro, passa a vida inteira procurando isso no rosário, passa a vida inteira procurando isso na missa de cura e libertação. Só que essa graça, meu querido, ela está no catecismo da Igreja Católica que a gente não para ler. Chegou a hora da gente zerar essas graças e virar para Deus e dizer: a partir de hoje não vai passar nenhuma. Nenhuma. Porque quantas aulas de catequese você deu recebendo indulgência sem saber? Quantas graças você perdeu porque você não sabia disso? Acabei de te provar que você está perdendo. Tá vendo que você está perdendo graça? Porque você não está lendo o catecismo da igreja. Olha, nós vamos ter 3 dias de aula, porque essa já foi a primeira. E nela eu quero passar limpo, ponto por ponto, porque eu quero voltar para o Brasil sabendo que você não vai deixar nenhuma graça passar mais. Amém? Nós vamos passar limpo, ponto por ponto, a cabeça de vocês. Porque a partir de semana que vem, os catequizantes do Madonna Queen vão ver uma diferença nos catequistas deles. Amém? Fica de pé. Vamos rezar? Queria que você colocasse a mão no seu coração, fechasse seus olhos. E eu queria que você fizesse uma oração, e eu queria que você fizesse essa oração todos os dias até o fim do nosso curso.
tá? Você vai ter que decorar ela. Mas é uma oração que está na Sagrada Escritura, São José Maria Escrivá fazia, e eu tenho certeza que você vai conseguir decorar. Eu quero que você coloque a mão no coração e de olho fechado você fala assim para o Senhor: Senhor, que eu veja. Senhor, que eu veja. Mais uma vez para decorar: Senhor, que eu veja. O cego Bartimeu, quando se encontrou com Jesus. Não, isso aqui não é para repetir não, desculpa, gente. Pode fechar o olho. O cego Bartimeu, quando se encontrou com Jesus, Jesus virou para ele e falou: Filho, o que queres de mim? E ele disse: Senhor, que eu veja. Quantas verdades nós não estamos vendo. Quanta coisa ainda está obscura, quanta cegueira ainda há no nosso coração. Eu quero que você não reze somente nos encontros, eu quero que você reze ao longo do dia. Amanhã, quando você acordar, acorda e fala para o Senhor: Senhor, que eu veja. Amanhã, na hora do almoço: Senhor, que eu veja. Quando você encontrar com seus filhos, fala: Senhor, que eu veja. Quando você encontrar com seus clientes: Senhor, que eu veja. Encontrar com o teu chefe chato: Senhor, que eu veja. Amanhã, quando começar a aula, eu quero que você reza comigo: Senhor, que eu veja. Essa é a única oração que eu quero que você faça. Senhor, que eu veja. Para que Ele possa clarear os nossos corações e nos mostrar tudo aquilo que estava oculto e que a gente não tinha visto até então. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Todos juntos: Senhor, que eu veja. Mais uma vez: Senhor, que eu veja. Encerramos nosso momento e continuaremos até sexta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.